Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, muitos irmãos faltaram, deve ter sido a chuva. E aí, de repente, quem é de açúcar se desmancha. Eu estava comentando com o pastor Malta que antigamente tinha quando se ia comprar tecido, era de preferência os tecidos que fossem sanforizados. Quem já ouviu falar nisso? E os tecidos sanforizados não encolhiam. E normalmente as costureiras recomendavam: olha, pega um tecido que seja sanforizado, que não encolha. E mesmo assim elas lavavam a peça de tecido antes de cortar aquela costura. E de repente tem os crentes que não são sanforizados. E de repente leva a chuva e encolhe. Eu queria convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus em 2 textos. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 6, que vai do 46 ao 49. O segundo texto está em 1 Samuel 7, 3 e 4. Mas vamos ler primeiro o texto de Lucas 6, de 46 até 49. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nem sempre para muitos é uma alegria ir à casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. Nós vamos focar nesses 2 versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. Eu aguardo. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é do vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos clamar, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar a sua palavra ao nosso coração, que o Senhor venha mover corações, para que haja mais compromisso com a obra de Deus, para que haja mais obediência à tua voz, e que nada do que for dito hoje se perca, nem um tio, nem uma vírgula daquilo que for ministrado pelo teu Espírito se perca, mas que sejamos profundamente ministrados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, desejo do nosso coração hoje é desafiar a igreja
a refletir sobre a necessidade de obedecer ao Senhor, porque isto lhe é agradável. E repercute como chave das vitórias mais retumbantes. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor fala no nosso coração, aquilo que o Senhor tem ministrado a cada um de nós. Muitas vitórias têm estado em stand-by, como se costuma dizer, com aqueles aparelhinhos que ficam só com aquela luzinha vermelha lá, mas é preciso que seja acionado por um controle remoto para que aquele aparelho funcione. Assim são muitas vitórias. E a gente pode, ainda que mal comparando, essa obediência como o acionador das nossas vitórias. Eu vejo muitas pessoas dizer: olha, eu vou participar de um evento onde há quebra de maldições. Sabe como é que se quebra maldição? Obedecendo a palavra de Deus. Não existe mágica em relação às maldições. Maldição sem causa não se cumpre. Qual a causa da maldição? A desobediência. Então, na hora que nós nos inclinamos diante do Senhor, inclinamos o nosso coração para fazer a vontade de Deus, as coisas começam a fluir de uma maneira viva na nossa vida. A ideia central dos dois textos mencionados gira em torno da obediência ao senhorio do Senhor. E a pergunta fica para a igreja: será que temos buscado obedecer ao Senhor? Não existe uma forma ou uma fórmula mágica para se fazer aquilo que o Senhor manda, a não ser fazer. O Senhor fala no primeiro texto a respeito dos dois fundamentos espirituais sobre os quais muitos estão edificados. E para ilustrar essa verdade, ele usa as figuras de dois construtores. Primeiro, aquele construtor prudente que cavou uma profunda vala até encontrar uma rocha e ele alicerçou a sua casa. Vieram as lutas, vieram as intempéries, vieram as enchentes, as chuvas, os rios transbordaram, mas aquela casa permaneceu de pé. Por que muitos de nós têm permanecido de pé no meio das grandes tempestades? Porque a casa espiritual foi bem edificada. A casa espiritual foi edificada sobre a rocha eterna que é Jesus. O crente de oba-oba, o crente que ouve, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, vai embora, frequentador, esquentador de bancos de igreja, mas que não é um praticante da palavra, esse crente não vai aguentar a hora da prova, que certamente virá sobre todos. E é exatamente a segunda figura mostrada ou ilustrada por Jesus, que fala daquele construtor imprudente que construiu sobre a areia e diante das enchentes a casa não suportou as intempéries e desabou. O segundo texto foi retirado do primeiro livro do profeta Samuel, onde ele instrui o povo de Israel a obedecer o Senhor, mas aqui ele se torna prático. Jesus, no seu ensino, traz figuras de ilustração. Samuel traz um ensino prático daquilo que aquela pessoa que obedece ao Senhor deveria fazer. E é sempre oportuno falar sobre esse assunto tão fundamental que é a obediência, chave de vitória e de santificação. O texto escrito pela manhã, da meditação que eu enviei para a igreja pela manhã, é um texto que fala a respeito da santificação. Não há santificação sem obediência à palavra. Santificação sem obediência é uma exterioridade, é uma santarronice de usos e costumes. Mas na hora que nós nos colocamos como homens e mulheres de Deus, dispostos a fazer aquilo que o Senhor manda, e ele pergunta no início do texto lido, do primeiro texto lido de Lucas: por que me chamam Senhor e não fazem o que eu mando?
Então, meus amados, a obediência tem aroma agradável às narinas do Pai Celestial. Tenho procurado respostas na palavra de Deus para uma indagação que tem martelado em minha cabeça dia e noite. Porque muitos no meio do povo de Deus, mesmo frequentando a igreja, observando algumas disciplinas espirituais, ainda assim não obtêm vitória em suas demandas. O que tem faltado, afinal? Que essa palavra seja uma palavra reflexiva, que essa palavra seja uma palavra que faça você pensar. Tomara que você perca a noite de sono pensando a respeito desse assunto. No segundo texto lido, nós encontramos aqui o profeta Samuel aconselhando o povo a levar Deus a sério para poder obter vitória sobre seus inimigos. E para isto ele traz uma ordenança e uma promessa. Quando fazemos um paralelo entre os dois textos lidos, descobrimos que ambos falam da obediência à palavra de Deus, negligenciada por aqueles que chamam Jesus de Senhor, tanto na velha aliança como na nova. Olha que coisa séria. Eu acredito que o Senhor marcou esse encontro conosco hoje à tarde. Muitos vão ouvir pela internet, mas eu queria chamar a atenção. Preste atenção à sua própria vida. Nós não chamamos você aqui para você ser o fiscal da fazenda celestial do irmão que está do lado. Não. Nós somos chamados pelo Espírito a olhar para nós. Cada um de nós que possa se examinar a si mesmo. Que cada um de nós possa se colocar com muita sinceridade de coração, clamando ao Senhor, para que Ele venha e sonde o nosso coração. Prescrute o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, que certamente há, porque nenhum de nós está pronto, nós estamos todos em processo de crescimento espiritual, que o Senhor, Ele traga-nos de volta ao caminho eterno, em nome de Jesus. O observador da palavra de Deus precisa se preparar para vencer os filisteus modernos que o têm assolado. Esses agentes vêm através de várias formas. Muitas vezes esses filisteus modernos que vêm atrapalhar a vida do servo de Deus, eles têm até uma aparência lícita, mas ainda assim são laços na vida do servo de Deus. O profeta Samuel aponta pelo menos 4 atitudes que devem ser adotadas por um observador da palavra que chama Deus de Senhor. Primeiro, ele deve voltar-se para Deus. Amados, tudo que nós estamos vendo à nossa volta, a gente já tem dito isso várias vezes nesse lugar, são ecos da segunda vinda do Cristo. Jesus está literalmente às portas. E só aqueles que não têm nenhuma sensibilidade espiritual percebem isso. Mas quando o Senhor chegar, porventura achará fé na terra? E aqui a primeira atitude apontada pelo profeta Samuel, como eu disse antes, esse observador da palavra que chama Deus de Senhor deve voltar-se para Ele. Quando a conversão é genuína, mudamos a rota da nossa vida, voltando para o Senhor. Em Jeremias 4, versículo 1, o Senhor suspira por Israel, dizendo: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Olha que coisa séria. As prioridades são realinhadas segundo o padrão de Deus. Quando isso acontece, obedecemos, mesmo contra a nossa vontade, simplesmente porque Deus mandou. Quando essas prioridades são realinhadas, andamos segundo a vontade do Senhor. Experimentaremos um coração quebrantado
inclinado ao arrependimento e à confissão de pecados. Aquele que põe a mão no arado de Deus não pode voltar atrás. Ai daqueles que põem a mão no arado de Deus e voltam para trás e negligenciam a obra do Senhor. Segundo lugar, esse observador que chama Deus de Senhor, ele deve tirar do seu meio os deuses estranhos. E você pode dizer, não, mas eu não tenho deuses estranhos. Será que não tem? O oratório mais secreto é o coração do crente. De que o Senhor está falando aqui efetivamente? O Senhor se refere àquilo tudo que você teme, reverencia, deposita sua confiança irrestrita e acaba se transformando num Deus estranho entronizado no coração. Então tudo que tem domínio sobre a sua vida é um Deus estranho. Dinheiro, o vício, o trabalho, o orgulho, o status, a sensualidade, temperamentos, as nossas inclinações, aquelas estratégias que reconhecidamente não procedem de Deus, dentre outras. Cuidado com pessoas entronizadas no centro do coração, no lugar de Deus. Israel fez isso no passado e se deu mal. E o Senhor traz para nós hoje essa palavra de reflexão, essa palavra de exortação, para que todos nós nos examinemos. Terceiro lugar, esse observador da palavra de Deus, que o chama de Senhor, deve preparar seu coração para o Senhor somente. Aquele que edificou a sua casa espiritual sobre a rocha, que é Cristo, tem seu coração treinado, preparado e receptivo para Deus. Está sempre à mercê do Espírito de Deus. Tem discernimento para compreender tanto o bem quanto o mal. Ele se constrange quando peca e jamais deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Aquele, no entanto, que tem o coração inclinado e rejeita o Senhor para as coisas do mundo, esse vai nas vantagens, esse abandona o Senhor. Aquele que tem o coração inclinado para as suas próprias inclinações, muitas vezes tem se tornado o seu próprio Deus, o seu próprio ídolo. Então que o Senhor, Ele possa falar ao nosso coração de uma maneira especial. Aqueles que são inclinados para Deus são misericordiosos, são compassivos, sentem a dor do outro em seus corações. Em quarto lugar, este observador da palavra que chama Deus de Senhor deve servir ao Senhor somente. O Senhor é um Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Ninguém consegue servir bem a dois senhores, disse o próprio Jesus. Muitos têm servido mais ao dinheiro, ao trabalho, que ao Senhor, e na busca desenfreada por amealhar, têm sacrificado família, filhos, relacionamentos e até mesmo a obra de Deus. Que nós possamos pensar nisso com sinceridade de coração. Quando falamos com determinadas pessoas, a frase que mais ouvimos delas é: não tenho tempo. Essa falta de tempo, ela é sintomática do afastamento de Deus. E Jesus traz a estratégia para nós. Ele diz: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós cuidamos da obra de Deus, Ele cuida da nossa. Muitas vezes tem dias que a vontade é procurar aquela caverna de Elias, para a gente se esconder de todas as dificuldades pelas quais passamos. Murchinhos, né, irmã Ruth? Mas é exatamente nesses momentos que o Senhor mais requer de nós. É nesses momentos que chega uma pessoa que vem trazendo uma dificuldade, um problema. Ontem eu estava precisando do colo de Deus. Ontem à noite teve uma hora que eu fui lá para o canto, fui chorar.
Porque tem hora que só chorando mesmo. E quando eu estava naquela agonia diante de Deus, orando e chorando, gemendo e chorando, feito uma oração que tem acolá, aí eu vi um piado no meu celular. E quando eu fui atender, tinha uma irmã pior que eu. E ela disse assim: me acuda, eu estou numa situação tão difícil, eu não tenho vontade de nada, eu só tenho vontade de morrer. Então eu deixei a minha dor aqui do lado e fui conversar com a irmã, e fui acudir a irmã e fui orar com ela. Quando eu terminei de fazer aquilo, eu melhorei. Não é interessante? O Senhor faz assim. Quando nós cuidamos da obra de Deus, das coisas concernentes ao Senhor, por que Ele traz para nós essas coisas exatamente nesses momentos? Ele sabe por quê. E aí, quando nós nos dispomos para Deus, Ele começa a fluir na nossa direção de uma forma linda. Tive uma noite abençoada para a glória de Deus. Amém? Então, meus amados, qual a resposta de Deus para aqueles que o chamam de Senhor e o obedecem? A resposta está em 1 Samuel 13 e 14. O mesmo texto que nós lemos diz assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias da vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios deles arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Amém? Amém. Conclusão: o que o Senhor está requerendo de nós hoje, especialmente no momento que estamos atravessando, tanto pessoalmente quanto como nação? Em primeiro lugar, que voltemos para o Senhor, que nos convertamos de todo o coração, que priorizemos Deus em nossa vida. Quem é que está entronizado em primeiro lugar na nossa vida? Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, obra de Deus. E depois todas as demais coisas, inclusive trabalho. Amém? Amém. Segundo lugar, que tiremos de nosso meio os deuses estranhos que nos têm feito negligenciar o Senhor e a sua obra. Terceiro lugar, que tiremos de nosso meio os astarotes e de nossas casas os baalins, que elas sejam lugares consagrados ao Senhor. Quarto lugar, que preparemos e inclinemos nossos corações para obedecer ao Senhor, espalhando a sua graça como canais vivos, repartindo com os necessitados e testemunhando da sua palavra. Testemunho. Fale de Jesus, andando no caminho, sentado na sua casa, na medida que você conversa com as pessoas, espalhe o Evangelho de Jesus, anuncie o Cristo, porque isso é agradável a Deus. Quinto lugar, obediência gera santidade, santidade gera autoridade, autoridade gera vida abundante gera testemunho e serviço eficaz. E em último lugar, que sirvamos ao Senhor com alegria e de todo o nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar.